Bom dia. Fala comigo. Bom dia, bom dia. Bom dia, João Pedro. Fala comigo. Só na paz, tranquilidade. Rapaz, é bom demais. Você tá doido? Você tá bom, tudo bom. Bom dia, Ciro. Cirão da massa. Bom dia, Gabriel. Bom. Esperar um pouquinho o pessoal entrar para a gente continuar aí. Continuar não, né? Dar início à nossa aula. Rapaz, eu tô bom. Tô bom, viu? Se tá bom, eu tô bom. Tá doido? Minhoca, arroz com fumo. O João Pedro tá com a foto da cara de CTV. O Itachim. Melissa com a foto do gatinho. A Tami com o noturno. O Gustavo nunca entendi aquela foto dele. O Ciro não sei o que é não. Tá doido. Bom dia, Duda. Boa. Qual anime, João? Jojo, né? Sei. Persona 5. Conheço não. Eu não conheço esse. Coloca não, filho. Vai no Bradesco, não. Calma com avisado, não. Galera, vamos conversar comigo aqui rapidinho. Aula passada eu passei para vocês sobre base. Ou a gente parou aqui. Quando eu passei os casos especiais, a gente falou de força dos oceáceos. Hoje cheguei a passar sobre base com vocês. A gente passei a nomenclatura, como é que é a nomenclatura de base, não sei o quê. Conversa comigo aí. Eu parei aqui com vocês. Respondo. Respondo, por favor. Mas um de cada vez, para não dar briga, e às vezes dar briga é ruim. Ah, não lembro. Você tem o que no caderno, João? Me ajuda. Racha minha cara no meio, não. Tudo, me salva aí. Eu parei aqui ou passei base para vocês? Ei, som, testando. Zero, superado. Pega o caderno de vocês aí, gente. Pelo amor de Deus. É tipo aula. Pega o caderno, a gente explica essas copias. Então, Duda. Eu parei aqui ou passei base? Foi até força mesmo. Beleza. Vamos lá. O João Pedro falou. Pessoal, aula. Deixa eu ver o que falar aqui.
Para mim parou, então para aqui mesmo. Pessoal, galera, conversa comigo. É o seguinte, então a gente aprendeu até o momento sobre ácidos, né? A gente começou a falar de funções inorgânicas. Falei para vocês desde a primeira aula que as funções inorgânicas são quatro: ácido, base, óxido e sal, beleza? Por que eu falo funções inorgânicas? Porque lá no segundo ano vocês vão ter uma matéria chamada orgânica. E na orgânica vocês vão ter as funções orgânicas: álcool, hidrocarboneto, cetona, aldeído, ácido carboxílico, éter, éster, amina, amida. Então são vários ali grupos orgânicos. Então a gente falou das funções inorgânicas, conversamos ali dos ácidos, começamos, né? Os ácidos, a gente começou a falar sobre os hidrácidos, falando dos oxiácidos, a gente citou muitas coisas. Agora a gente vai passar para uma nova função inorgânica. A gente vai falar das bases. Tem base não, mentira. Só para relembrar o conceito de funções de ácido, ácido é toda substância que em solução aquosa libera H+. As bases, toda substância, esqueci o E, né? Bases são todas substâncias que em solução aquosa libera OH-. Beleza? Então, bases são todas substâncias que em solução aquosa liberam OH-. Olha que interessante. Base, toda substância, solução aquosa, libera H+. A base libera OH-. Menos com menos, menos com mais, atrai. Aqui eu tenho um hidrogênio, aqui eu tenho outro hidrogênio. Então vai formar H2. Mais o oxigênio, então a gente já começa a estar início de uma reação. Reação essa que a gente chama de reação de neutralização. A base e o ácido são como se fossem arqui-inimigos do outro, vamos dizer assim. Eles se neutralizam. Quando eu coloco para reagir um ácido e uma base, eu tenho uma reação de neutralização, onde eu tenho uma atração eletrostática com H+, e OH- formando H2O. E os restantes, que são os cátions e os ânions provenientes do ácido e da base, vão formar os nossos sais. Conversa para outra hora, né? A gente vai falar sobre sal posteriormente, mas é só um spoiler para vocês. Então, base, lembrando, gente, que eu estou falando a teoria de ácido-base de Arrhenius, ok? Por que esse nome feio? Porque eu não devo. Mas por que eu gosto de frisar que a teoria de ácido-base de Arrhenius? Porque nós temos três teorias. A teoria de ácido-base de Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis, onde é que eles vão se comportar de maneiras diferentes. Mas a gente aqui, na função inorgânica, são teorias de Arrhenius. Base, toda substância que solução aquosa libera OH-. O sabor do ácido a gente viu que é azedo. Viu não, né? Mostrei para vocês. Como o limão. O sabor da base é um sabor adstringente. O que é um sabor adstringente? Morde uma banana verde para você ver, você vai saber que é um sabor adstringente. Pera aí. Ai, cachorro. Então, beleza. Aqui a gente tem a teoria, né, a definição de base, de Arrhenius. Solução aquosa libera o H-. Me dá exemplos de base, professor. Demais. Olha aqui, ó. NaOH, CaOH2, LiOH, MgOH2, FeOH3, PbOH4. O que tem em comum todas essas bases que eu passei para vocês? O que tem em comum todas essas bases que eu passei para vocês? Todas têm um H, o circular, que usa o Hs. O H para todo lado. OH, H. Só que todos têm um metal
anterior, ó. Na, sódio, metal, família 1A. Ca, cálcio, família 2A. Lítio, família 1A. Magnésio, família 2A. Ferro, metal de transição. Chumbo, metal de transição. Então, como que eu faço para diferenciar um ácido de uma base? Uma base é um metal, são metais, mais OH. Diferentemente do meu ácido. Vou pegar aqui exemplo para vocês rapidinho. Ó. H2SO3. O ácido são substâncias formadas por ametais. Enxofre, nitrogênio, fósforo, carbono, cloro, iodo, bromo, boro. Isso aqui são os metais. As bases os ácidos são ametais. As bases são metais, mais meu OH. Esse OH, pessoal, tem um nome dele. Esse OH, ó, a gente dá o nome de hidroxila. Vou anotar aqui, ó. A minha hidroxila. Beleza? Então, são metais ligados à minha hidroxila. Pessoal, toma bastante cuidado, que algumas pessoas tendem a confundir alguns ácidos como bases. Por exemplo, lá na função orgânica, dá um spoiler para vocês do ano que vem, lá nas funções orgânicas, a gente tem uma função orgânica chamada ácido carboxílico. O que é o ácido carboxílico? É um ácido, como já fala, né? Ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico, ele é o seguinte, vou dar um exemplo do ácido metanóico para vocês, que é assim, ó, CH3, na verdade, deixa eu colocar a forma molecular dele. Vamos aqui, vou colocar, desenhar aqui, CH3, C, dupla O, OH. Onde eu tenho fórmula molecular? CH3COOH, ou conhecido como C2H3OOH, ou blá blá blá. Vamos lá. Pessoal, presta bastante atenção. Às vezes, a gente se depara com um componente e a gente fala que, pô, tem uma hidroxila no final. Isso aqui é uma base. Nossa, acertei, é uma base, vou correr para abraço, te obrigado. Não. Por que não é uma base? Primeira coisa, essa hidroxila, ela está ligada a quem? Aos ametais. Lembrando que a gente está colocando o hidrogênio no grupo dos ametais nesse momento. Se eu tenho A metal com componentes assim, logo eu tenho um ácido com essa base, ela não é. Como que eu sei que é um ácido? Relembrar do conceito de ácido de novo. Ácidos são todas substâncias que em solução aquosa libera H+. Então, não necessariamente que eu tenho OH no final, que é uma base, beleza? Óbvio que nesse instante, primeiro ano, nesse primeiro momento, a gente não vai estar confundindo isso daí. Eu vou estar apresentando para vocês substâncias como as que eu apresentei, NaOH, CaOH2, que é bem claro e é bem nítido a gente identificar a diferença de um ácido e de uma base. Beleza? Pô, me deparei um metal hidroxila, base. Me deparei aqui, eu tenho ametais, ácido. Beleza? É bem claro a gente identificar a diferença. Ó, ácido tem hidrogênio no começo e tudo mais. A base eu vou ter uma hidroxila no final. Mas eu gosto de passar isso aqui a primeiro momento, do que? Pelo fato de apresentar para vocês, para a gente não confundir isso aí. Lembrando que isso aqui é uma função orgânica. Então, no entanto, essa molequinha apresentada para vocês seria um ácido, conhecido como ácido metanóico, ou, nos íntimos, chamado de ácido acético. É o nosso vinagre, presente no vinagre. Beleza? Copia isso daí, para a gente dar continuidade, para a gente aprender a classificar, para a gente aprender a nomear essas bases. Só relembrando para vocês, base é muito tranquilo de se trabalhar. Nomenclatura de base é muito de boa, se falar assim, mentira que é só isso. Classificação de base, então, mais de boa ainda, suavão, e aí a gente vai indo. Mediante que vocês forem terminando aí de copiar, vocês me falam,
para eu dar continuidade e descer o passo. Fechou? Não fechou. Se você falar que fechou, fechou. Terminaram? Ficou calmo, ficou calmo. Estou operando. Eu estou operando. Estou muito bem. Giovana, pronto. Esperar o Nereu, o Ciro, mas o restante. Ai, que bati. Nossa. Não dá, não, velho. Nossa senhora. Giovana terminou, Duda pronto. Esperar o Nereu e o Ciro. Gomes. Mais Brunão. Brunão da Massa. O cativeiro tá difícil, viu? O João Gabriel Aoba. Meu cativeiro tá massa, mano. Organizado. Não, eu bati aqui no joelho no trem aqui na mesa, assim. Chegou a arrancar. Nossa, chegou a arrancar a pele aqui, ó. Tá difícil, bicho. Fácil não. Doido. Você sai todo mundo agora. Pronto, Nero. O que você tá gritando, Nero? Não tô entendendo o que você tá gritando. Ciro, já foi? Aí, ó. Tá mais calmo? Só mais um pouco. Pera, tô esperando. Né, ô Bruno? Nereu tá gritando com os outros. Tá doido? Ele tá bravo por quê, Nereu? Ouço aí, ó. Tava com preguiça de ficar colocando maiúsculo e tirando. Ué, agora pô, os caras têm preguiça até disso, bicho. Aí, bora lá, galera. Beleza, então a gente aprendeu ali o conceito inicial, né? De base, a gente falou ali da nossa definição. Já vamos direto para nomear isso aí. Quando eu for nomear isso, eu vou falar assim, mentira que é tão fácil assim. Vamos lá, para nomenclatura. Nomenclatura. Galera, a nomenclatura é bem simples. Primeira coisa, toda base ela começa com uma coisa chamada hidróxido. Hidróxido de. E olha aqui só, nome do elemento. Só isso é. De onde que eu tirei esse hidróxido? Porque a base tem uma hidroxila, que é justamente o meu OH. Beleza? Então, nomenclatura de uma base, hidróxido de nome do elemento. Vou colocar algumas bases para a gente aprender a nomear, só para fixar. Então, vou colocar a nossa famosa, nosso famoso NaOH, conhecido como soda cáustica. Deixa eu ver o que mais aqui.
vamos a priori fazer essas daqui. Por que eu vou colocar essas aqui primeiro? Porque vai ter bases que a gente vai ter que dar uma mudadinha. Óbvio, também isso não é tão simples assim na vida. Então, primeira coisa, me identifiquei aqui uma base, eu tenho um sódio, sódio é um metal, então fica hidróxido de... Qual é o elemento Na? Sódio, conhecido como soda cáustica, né? O de cal é o hidróxido. Qual que é o nome do elemento? Cálcio, com hidróxido de cálcio. E do outro lado? Magnésio, não é? Hidróxido de magnésio. Magnésio. De baixo, hidróxido de alumínio. O outro, hidróxido de potássio. Hidróxido de potássio. Hidróxido de lítio. Então é bem tranquilo. Vou colocar outro aqui, ó. Mais outros aqui. Copia essa parte esquerda que eu vou fazer a parte direita. Rapidinho. Vocês forem terminando, vocês me falam. Na verdade, copiar até aqui, ó. Vamos fazer do zinco da prata. Aqui é o hidróxido de prata. Né? O Ag é prata. E o outro é o hidróxido de zinco. O restante vai ter uma regrinha um pouquinho diferente. Né? Copia isso aí. Se vocês forem terminando, vocês me falam. Porque tem variação, né? Então não tem a mudança aí. Terminando vocês falam, né? Giovanna é ninja. Copiou. Tá doido o seu, é? Esperar o povo. Bom, Giovanna também. Não tá azul, Giovanna é ninja, aí. Que isso? É mais rápido que o Flash. João Pedro. Ih, não é possível. O Ciro terminou. Rapaz, Ciro, você tá mudado. Galera, é o seguinte. Nomenclatura de... Opa, pediu pra esperar, eu espero.
Gabriel pediu para esperar, eu espero. Astuto. Astuto foi excelente. Muito bom, Silvio, muito bom. Astuto. Vou usar essa. Quando vocês vão terminar de copiar aí, eu vou desenhar o Toruga no final. Você sabe que o Torugo passa a chavinha na cabeça? Deixa eu ver, deixa eu ver. Meu, eu tô até medo, Silvio. O que você está fazendo? Dá para ver que não, agora eu vejo. Terminou, gente? Pode ir? O Célio tá vendo o que você está fazendo aí, ó. Esse aqui é o Torugo. Pode ir, beleza, vamos lá. Galera, é o seguinte, a nomenclatura de bases não tem muita dificuldade pelo fato de que hidróxido de alguma coisa, hidróxido novo do metal. Só que, claro, que obviamente, nem tudo sim são mares de rosas. Se a gente for analisar, eu tenho duas bases formadas pelo mesmo elemento químico, ferro e ferro. O que está diferenciando? A quantidade de hidroxila. Isso aqui, ó, me lembra um pouquinho quando a gente fala, cadê? Ah, de ácidos, quando a gente vê que o ácido ele muda a quantidade de oxigênio. Já lembra disso aqui um pouquinho? Aí a gente tinha lá, ó, se eu tivesse a maior quantidade de oxigênio, era ícaro, porque ele é rico. Se eu tivesse a menor quantidade de oxigênio, era oso, porque ele é horroroso. Então, isso me lembra um pouquinho do ácido. Na hidroxila vai ser da mesma forma, tá? Então, eu tenho aqui duas bases formadas pelo mesmo metal, só que o que está variando? A quantidade de hidroxila. Como que eu vou proceder mediante a isso? Ah, beleza. Então, são bases, então vai ser ambas hidróxido. Hidróxido de... Não, esse de não vai ter. Então, hidróxido, hidróxido. Quem que tem a maior quantidade de hidroxila? O 2 ou o 3? O 3. Então, o 2 é o oso. Então, a gente vai chamar isso aqui de hidróxido ferroso. Que é a menor quantidade, ó. Hidróxido ferroso. E o de baixo? Se é a maior quantidade, a gente chama de hidróxido férrico. Mesma coisinha aí, ó. Né? Para a gente relembrar os variáveis. Geralmente, quando a gente fala sobre ali de bases que variam a quantidade de hidroxila, é porque eu estou falando, pessoal, da quantidade. Eu estou falando da quantidade de hidroxila, mas quem que são os metais pertencentes a isso? São os metais de transição. Olha o nome falando, metal de transição. São metais de transição, são aqueles metais que têm um número de oxidação variável. Eu coloquei aqui a prata e o zinco porque eles não variam tanto. O que são os metais de transição? Deixa eu desenhar uma tabela periódica pequenininha, só para mostrar um negócio para vocês aqui rapidinho. Os metais de transição, pessoal, são esses metais que estão aqui no meio. Então, bases formadas pelos metais do grupo 1A e 2A, eles não variam. Agora, os do meio vão variar demais, como ouro, chumbo, beleza? Igual, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o do chumbo, né? Eu tenho o PbOH2 e o PbOH4.
que acontece? Eles vão variar. Aí eu tenho a nomenclatura para eles. Quem que tem maior quantidade? O com 4. Então, peraí, rapidinho. Esse aqui, ó, o com 4, ele é o hidróxido público. Peraí. Hidróxido público. Deixa eu pegar um negócio rapidinho. E o outro vai ser o hidróxido pumbuloso. Amarelo não. Só que tem uma maneira de simplificar isso aqui. Hidróxido pumbuloso. Por que é pumbuloso? Porque a gente falei para vocês que a nomenclatura de um elemento químico, ele veio do grego e veio do latim. Então, por isso que eu tenho chumbo como Pb, eu tenho uma prata como Ag, que vem de agamento, porque eu tenho um acento químico. Olha para vocês terem ideia, só para relevar um negocinho, todo composto terminado em ico, ele tem acento, beleza? Copie isso daqui rapidinho que eu vou passar para vocês a nomenclatura mais fácil ainda para a gente simplificar, ao invés de ficar pumboso, público, férrico, tem como a gente simplificar isso aqui, vai ficar facinho, facinho. Muito mais fácil que férrico, ferroso, pumboso, público e blá blá blá. Eu vou descer aqui só um pouquinho, né? Como que eu posso simplificar isso aqui? Gente, é fácil demais. Vou falar assim, mentira. Você não passou um trem desse, não. Vou copiar o do ferro e do chumbo de novo. Eu vou ensinar para vocês a maneira mais fácil do mundo. Gente. Olha só. Como que eu posso simplificar isso daqui? Do ferro. Gente, olha que é simples, chega a ser idiota. Quantos hidroxilas que eu tenho? Duas. Eu chamo isso aqui assim, ó, hidróxido de... Qual que é o elemento químico? Ferro, né? Hidróxido de ferro. Deixa eu pegar o ferro e colocar ele de outra cor. Hidróxido de ferro. Quantas hidroxilas que eu tenho mesmo? Duas, né? Hidróxido de ferro, 2. Olha tanto que é muito mais massa. E o de baixo? O de baixo tem quantas hidroxilas? 3. Então vai ser o hidróxido de ferro 3. Massa, né? Olha do chumbo, como é que fica? Hidróxido de chumbo 2. E o último, hidróxido de chumbo 4. Muito melhor. Beleza? Muito mais tranquilo. Lembrando que as outras bases, eu não coloco hidróxido de sódio 1, porque no hidróxido de sódio, que é sódio, coloquei marca sem querer, ó, é sódio. Eu não coloco o hidróxido de sódio 1, porque não existe hidróxido de sódio 2 ou 3 ou 4. Ela não varia. Ele é o quê? Ele é um elemento representativo, tá? Elementos representativos que é da família 1A, 2A, 5A adiante, são elementos do grupo A, eles são representativos, não variam. Agora, elementos são os metais de transição, aquela parte ali do meio da tabela periódica, tem variação. Então, olha só, peguei o FeOH2, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, hidróxido de chumbo 2, hidróxido de chumbo 4, hidróxido de ouro 1, hidróxido de ouro 3, hidróxido de cobre 1, hidróxido de cobre 2. Muito mais fácil.
né, para a gente aprender. Por que, que a gente ensina o férrico, ferroso, rugoso, público? Porque às vezes pode cair no vestibular. Né? Então a gente ensina as duas partes, mas é muito mais tranquilo da maneira de apresentar a quantidade de hidroxilas. É comum também, às vezes vocês podem se deparar com um exercício tipo assim, ó, mediante alçar o sulfato de ferro 2. Sulfato de ferro 2. Ferro 2 veio do quê? Veio da hidróxido de ferro 2. Então, esse 2, esse 3 me mostra a quantidade de hidroxila, está me mostrando qual base que veio. Porque eu tenho o sulfato de ferro 2, sulfato de ferro 3. Né? São sais diferentes. Então, a quantidade de hidroxila aí vai dar um nome também. Quando a gente falar de reação de neutralização, quando a gente falar ali de sais, fica um pouquinho mais claro, beleza? Então, essa aula de agora, eu vou finalizar aqui. Próxima aula, a gente vai aprender a classificar as bases, também são bem tranquilas. E classificando as bases, a gente vai aprender ali um pouquinho mais das bases. Quem tiver terminado pode finalizar, pode sair tranquilo, na boa. Falou, Bruno da massa. Grande Bruno. Se alguém tiver alguma dúvida, converse comigo, eu sou seu amigo. De boa, Cirão. Tranquilo, só na paz. É nóis, Cirão. Tepix Sirius. Tamo junto, negão. Até a próxima, até agorinha.